Mesmo os influencers sérios, não dá pra comparar com o trabalho que a Eleven faz, que a Nord faz, que a Empírico faz. E não é porque o cara não é sério, porque ele tá sozinho. Quantos caras vocês têm aqui? Quantos caras a Eleven tem? Quantos caras eu tenho? Qual o acesso a uma rede institucional que cada um de nós temos com a escala que o business toma? Então não dá pra comparar. Então, existir em escala pode existir. Claro que pode existir. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito baixa. A Empíricos é um erro completo, né? Uma baixíssima probabilidade que deu muito errado há muito tempo e depois aconteceu. Sim. Mas eu acho difícil, eu acho um business difícil. E não é à toa que os business vão tomando ao longo do tempo outros rumos. Fala pessoal, começando mais um episódio de Risk Takers, o podcast para quem toma risco. E hoje a pauta é quente, mercado de research. Tem futuro? Onde que a gente vai parar? Eu tenho certeza que você que acompanha o mercado financeiro já sabe quem a gente trouxe aqui. A gente está aqui hoje com o meu co-host Bruce Barbosa, mas eu trouxe os fundadores da Eleven. Dato, tudo bem, Dato? Tudo ótimo, um grande prazer estar aqui ao lado de todos vocês. E Felipe Miranda, fundador da Empíricos. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, e você? Tudo Prazer estar ótimo aqui também. entre amigos, pessoas tão queridas. Tenho certeza que vai ser ótimo. Obrigada pelo convite, gente. Acho que hoje a pauta vai ser boa, né, Bruce? Pauta é quente, A gente muito nem quente. começou o podcast, a gente já gostaria de umas 3 horas aí pra falar com vocês. Mas eu acho que começando... Uma hora vai ser pouco, né? Uma hora vai ser pouco. Bom, primeiro, pessoal, brigadão por virem aqui, brigadão pela presença, ótimo ter vocês aqui. Faz tempo que a gente não se fala, né? Acho que deveríamos nos falar mais, mas vamos lá. Trocar umas figurinhas, né? Gente, acho que a pergunta mais assim, que eu e o Bruce a gente se debate todos os dias, né? Vocês montariam hoje, dado todo esse cenário que, assim, a internet mudou bastante o ritmo dos negócios, vocês montariam hoje um research independente? E o que vocês fariam para esse research começar já, assim, estourando? Se fosse do zero, assim. Pergunta boa, hein? Momento de silêncio. Quero Hoje, ouvir, quero cara, ouvir os hoje. dois. Vocês têm dinheiro no Não. bolso e tudo mais, cara, montariam research independente? Não montaria. Por que não? Acho um negócio ruim, na verdade. Eu acho que infelizmente, porque eu acho que ele é um negócio muito necessário, mas ele não é percebido como necessário. Uhum. Né? Eu acho que, Bom infelizmente, ponto. por várias razões, né? Existe uma percepção de que conteúdo, em geral, você não deve pagar por ele, né? Então, chega muita coisa de graça. Cada vez mais. Então, e esse é um problema dos jornais, né? O research não é muito diferente de estar no mercado editorial, né? É isso que é um research, é um mercado de ideias, né? E no mundo inteiro paga-se cada vez menos por conteúdo. E associado a isso, você tem também outros problemas ligados à falta de educação financeira das pessoas, no sentido de que, putz, o de graça chega, para que eu vou pagar, sem saber que, na verdade, o que você paga, o retorno que isso vai dar para você, na média, vai ser muito maior do que se você tivesse sem pagar, né? Você vai ao médico quando você está doente, né? Quando você quer cuidar do seu dinheiro, você deveria ouvir alguém especialista. Quanto mais especialista ou especialistas, né? Eu acho que a gente está aqui celebrando o encontro entre casas de research, porque Se deram certo, né? Isso é muito bom dizer, né? Vocês já deram, né? A gente ainda tá ali vocês no processo. deram, e vocês vão dar, e todo mundo sabe, cada vez mais e tal, e por isso também, sabe? Research, você pode ler Eleven, a Empíricos, a Nord, o BTG, o Morgan Stanley, não é óculos, né, que você só usa um. Então, deveria todo mundo meio se ajudar mesmo. Então, é ótimo que a gente esteja aqui. Mas as pessoas não querem pagar, né? Porque a pessoa vê o influenciador digital dela falando de finanças, e para minha mãe, se eu aparecer lá, ou um influenciador sozinho na casa dele e tal, falando de finanças, ela é tão leiga no assunto que ela não consegue distinguir a qualidade disso, né? É claro que o longo prazo filtra, mas o longo prazo às vezes demora para chegar, né? A gente estava discutindo isso agora, antes, né, com o Dato, antes de você chegar, Felipe. E exatamente sobre isso, né? Que, tipo assim, muitas foram fundadas, mas, assim, algumas ficaram pelo caminho, outras não. E como é que vai ser esse futuro Os aí? negócios foram morrendo, Você né? montaria Exatamente a por Eleven isso. agora? Chamaria ela de 12, sei lá, 12? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu olho um pouquinho diferente. Quer dizer, o diagnóstico do Felipe é perfeito. Assim, as pessoas têm uma dificuldade cada vez maior de pagar por informação de qualidade. Independente a percepção de qualidade de instrumentalização é baixa. Aí
principalmente por causa do nível de educação financeira. Mas assim, eu usei durante o meu tempo de M&A, que na verdade é muito maior na minha vida do que o tempo de research propriamente dito, eu usei muito research independente, usei a Morningstar como um grande benchmark de research durante todo o tempo em que eu trabalhei, tanto aqui, mas principalmente nos Estados Unidos. A Morningstar é uma empresa que vale 10 bi de dólares, listada no Nasdaq. Eu acho que uma vez eu ouvi uma frase do João Braga, que hoje o sócio da Encore, que era à época sócio da XP Asset, e eu citei várias vezes essa frase como se fosse dele, e um dia ele me contou que não era dele. Era do Martin Escobar, da VDA, mas eu falei, cara, dane-se, você me contou, é sua, você negocia o direito com o Martin. Se apropria. Depois. Ele falou o seguinte, olhar para o mercado financeiro brasileiro é relativamente fácil, você olha para o mercado americano e entende que é o nosso jornal de amanhã. Então, o que eu acho? Onde a Eleven foi, né? A Eleven nasceu dentro de uma operação de M&A que a gente tinha. O único research que tinha no Brasil na época que tinha escala era Empíricos. Isso é interessante falar, né? Vocês foram os primeiros, né? Não, assim, a Empíricos vocês bem... fundaram uma indústria no Brasil. A Empíricos veio bastante antes da Eleven, no sentido de... embora o número de anos não seja tão grande, mas ciclo de mercado e transformação foi bastante antes, e eu sempre falei isso publicamente, não é porque o Felipe está aqui, não. Já me ouviram dizer várias vezes o quanto eu respeito a história de empreendedorismo, porque assim, depois que o mato está cortado, tá todo mundo andando em graminha bermuda, parece fairway de campo de golfe. Respeita a minha história, né? Depois você vira empreendedor, você entende agora, a luta. Então assim, só que a gente veio com uma cabeça de ser um business com uma característica mais de nicho. Eu nunca soube jogar o jogo, nem a Eleven, da escala, da comunicação. Eu nunca consegui vencer a barreira do desafio de comunicação. Então a gente fez um business que virou majoritariamente um business B2B. E como um business B2B, ele conseguiu ser muito instrumental. Então eu montaria ele de novo neste caminho, mas o desafio da escala com a baixa educação financeira e o nível de poluição que se tem para montar um business essencialmente B2C, e aí obviamente a gente vai entrar nesse tema, fora de ecossistemas que possam funcionar como canais de distribuição e reverberação disso, é altamente complexo. Aí eu tô com o Felipe. Interessante as respostas de vocês, né? Não, desculpa. O Dato já pulou três etapas ali no nosso jogo da vida e pulou lá na frente. Não, mas você me fez uma pergunta, você agora. Tá certo, é uma claro, reflexão que a gente se faz todos os dias, né? Pra onde os negócios vão, e uma coisa que eu concordo bastante com você, até nessa parte do editorial e conteúdo, existe sim um influenciador agora praticamente dando conteúdo de graça. Boa parte das vezes não é um conteúdo de qualidade, mas as pessoas só descobrem isso quando elas perdem muito dinheiro ali, por confiar numa figura que pelos views do YouTube ela faz sucesso, quando na verdade não tem o embasamento por trás. Não de tudo, né? Que fique muito claro, tem influência também. Exato. Bom, todos né? Eles têm... A história do cara é muito importante e a gente ainda tem o trabalho de mostrar para a pessoa o quanto ela deveria ir atrás disso, né? Mas a gente também entende que existe a certa reciprocidade, né? Então os influencers, eles geram muito conteúdo gratuito e depois eles conseguem ter boas vendas porque a pessoa quer fazer, de certa forma, esse elogio sincero para ela, ou seja, dar o dinheiro para ela. Você acha que, dessa forma, o editorial, o conteúdo, e depois levando para venda, você acha que o research conseguiria sobreviver, dado que ele é alguma coisa que exige uma receita recorrente para se pagar? Não, de sim. Não, eu acho assim. O Dato deu uma resposta muito boa, que ela parecia de algum modo discordar da minha, mas de algum modo ela pode ser interpretada assim, evidentemente. Concorda, né? Mas ela reforça o argumento. Não. Exato. Porque o que o Dato falou, que a frase do Martin, né, ele fala isso mesmo, que assim, só você consegue ler o jornal de ontem aqui, que é só você, o jornal de amanhã, que é só você olhar para os Estados Unidos. E é exatamente isso. Existem casas de research bem-sucedidas no mundo? Sim, existem. A Morningstar é uma, Gavekal é outra, BCA é outra, 13D. Então, o Motley Fool já numa outra pegada. O editorial ali é muito forte. Mas é um mercado B2B, é um mercado ou um mercado institucional. Você vai vender para fundo, corretoras ou os financial advisors lá fora, que os escritórios de agentes autônomos.
No varejo, você não... todas essas referências que a gente citou aqui são referências ligadas ao mercado institucional. Exato. Então, se a gente consegue, de fato, ler o Jornal de Amanhã, você não tem researches independentes de varejo no mundo tão relevantes. Os que são relevantes, os que são grandes, porém são irrelevantes para a escala do mercado, eram os nossos sócios americanos, que vocês provavelmente, o Bruce, por razão óbvia, conhece, mas você provavelmente nunca nem ouviu falar na Agora. Porque realmente, e o próprio Bill Bonner, que era o fundador, que assim, não é um cara, o cara tem um patrimônio de 3 bilhões de dólares. Então, assim, ele é bilionário em dólar. Não é um cara que... Castelo na França. 2 castelos, um na França, outro na Argentina, tá em 20 países. O cara grande, foi Man of the Year, Entrepreneur of the Year no estado dele lá e tal. Então, um cara grande, não é? E ele fala assim, nós temos um negócio marginal. Não marginal no sentido de a margem da lei, mas a margem do mainstream. Porque é justamente nichado, capturando zero nada de Wall Street. E, obviamente, zero nada de muito ainda é muito. Mas, para ter o que a Empírico se tornou, é uma aberração. E por que a Empírico se tornou? Porque começou primeiro, veio num momento em que marketing digital não existe, porque a gente tem uma comunicação muito incisiva. São escolhas. Então, nada... Tem que reconhecer, vocês acertaram muita coisa também, né? Não, não é só, caiu no meu copo. Cara. Achar que você fez a Empírico só por sorte em 12 anos, obviamente não foi só isso, né? Mas teve sorte no processo, teve um momento específico, teve muito acerto, teve a questão do marketing que a gente fez muito bem. Então, tem várias coisas. E, obviamente, isso também, o marketing traz as consequências todas que a gente sabe, né? Então, eu acho assim, é um jogo difícil, né? Esse negócio que você falou do Insta, do cara do influenciador... Do influencer, né? Eu não sei se eu entendi muito bem, assim, eu acho... Porque é o seguinte, como pro influencer pode funcionar. É o que você falou do elogio sincero e tal, né? Mas não tem escala. Assim, que aí é um negócio, um business marginal nesse sentido também. Que é isso, ele e a secretária dele, esse business se fecha. Ele faz os milhões, mas ele fica ali na eu presa. Mas né? o Não custo consegue... dele é muito baixo. É muito baixo. Ele não consegue montar tudo bem, mas não é uma empresa. um Não negócio. faz né? o grupo, não faz, né? Não cria não é uma empresa, é holding um cara. Então, beleza, você é uma metonímia de si mesmo, é o seu próprio metaverso. A eu presa, se parar, assim, se o cara não tá lá, nada acontece. É uma NFT do cara, né? É isso que aquela empresa é, né? É um token, na verdade. Então, nesse aspecto, eu acho que pode funcionar. Agora, mesmo os influencers sérios, não dá pra comparar com o trabalho que a Eleven faz, que a Nord faz, que a Empírico faz. E não é porque o cara não é sério, é porque ele tá sozinho. Quantos caras vocês têm aqui? Quantos caras a Eleven tem? Quantos caras eu tenho? Qual o acesso a uma rede institucional que cada um de nós temos com a escala que o business toma? Então não dá pra comparar. Então, existir em escala pode existir. Claro que pode existir. Mas eu acho que a probabilidade de dar certo é muito baixa. A Empíricos é um erro completo, né? Uma baixíssima probabilidade que deu muito errado no tempo e depois aconteceu. Sim. Mas eu acho difícil, eu acho um business difícil. E não é à toa que os business vão tomando ao longo do tempo outros rumos. Sim, sim. Você vai aprendendo e vai evoluindo. Não, né? a gente, vai pra cá, pra lá a e gente tal. explicitamente discutiu dentro de casa. A gente não sabe fazer o que a Empíricos faz. Como posicionamento, como nicho. A gente não tem competência para isso. Agora, a gente entende que tem espaço para skills diferentes, em nichos diferentes, com características diferentes, e foi o que a gente fez. Então, assim, é isso aí, é respeitar. Eu respeito demais aquilo que eu não sei, cara. Muito mais do que aquilo que eu sei, sim. né? Até porque o universo de coisa é bem maior, né? Então, assim, acho que é isso Você aí. andou lendo Charlie Munger ainda. Não, cara. Ou só tomando porrada da vida, cara. E vai Também aprendendo. ajuda. Mas assim, Felipe, se você não montaria um research independente hoje, que negócio você montaria? Cara, eu almocei com o Salute ontem, né? Uma paleteria mexicana. Não. Não, eu hoje, eu me vejo fazendo o que eu faço, né? Hoje tomou esse negócio com Empíricos, mais Vitros, mais os sites embaixo, que a gente consegue pagar as contas e tal. Então eu não me vejo... Tava falando, né? Pô, tem uma história no banco e tal. Você vier aqui pro banco, fala, cara, eu vou morrer no banco, porque eu vou sair do banco e fazer o quê? Vou virar analista de real estate do Credit Suisse. Não existe. Eu sou o Felipe. A Empíricos é parte do meu sobrenome, né? Então é Felipe Miranda da Empíricos. Então a minha. O que você faz na sua vida pessoal, cara? Não tenho vida pessoal, né? Tô sempre pensando nisso de algum modo. Então eu não tenho, Bruce. Eu não tenho. Eu acho assim, se um dia eu saísse. Na verdade, assim, puta, eu tenho uma ideia nada a ver se você. O que eu gostaria de fazer da minha vida, além do que eu faço hoje, é montar uma... Você vai falar, cara, que bizarro isso, né? Que eu tenho uma infância passada, muitos períodos no interior de Minas Gerais, da minha mãe super pobre,
E do lado da cidade da minha mãe tem uma cidade que faz é o Cerro. E o Cerro hoje tem um dos melhores queijos brasileiros para exportação e tal. E esse Senhora do Porto está do lado, com um relevo semelhante, com um clima semelhante e é muito pobre. Então eu gostaria de levar aos produtores rurais de Senhora do Porto essa capacitação para certificação de queijos de qualidade para exportação e dar desenvolvimento regional para aquele lugar que é muito pobre e por onde que formou meu caráter, assim. Então, essa seria a minha ideia de Cara, a ideia é sensacional. Se você for, você me liga. O que você fala, Felipe, para as pessoas que te associaram a Empíricos e ao marketing que foi construído por trás dela, né? Porque, assim, nessa conversa, 2 minutos, quem não te conhece desconstrói totalmente, né? E existe o respeito, como o Dato comentou, existe o respeito dentro da indústria. Como que você consegue hoje, né, eu vejo você falando nos podcasts, atravessar essa maré aí do marketing e mostrar para as pessoas quem é o Felipe da Empíricos de verdade? Eu não sei se eu consigo. Assim, se você descobrir, você me fala. Peraí, posso responder um pedaço pra você? Não, porque assim, sinceramente, é raso pra cacete. Olhar para o cara, olhar para a história. Sim. E fazer uma análise. Esse carimbo aí não faz sentido. Eu não tô aqui para advogar para ninguém, mas é tão bizarramente raso fazer isso que, assim, porra, é uma excrescência cognitiva isso. Mas combina também com o que vocês falaram na primeira resposta, né? Se as pessoas não estão atrás de conteúdo, elas também não estão atrás de conhecer as pessoas, né? Então acaba que fica uma opinião rasa sobre o mercado e fica uma opinião rasa também sobre as pessoas. E, na verdade, a polêmica é abraçada muito mais do que o conteúdo por si só, né? Não, bizarro, todo mundo respondeu, menos você, né? Que para onde foi a Não, pergunta, mas o Dato respondeu bem, na verdade, porque essa seria a minha tentativa de resposta. Primeiro, assim, já mudou bastante, né? Hoje o Felipe, ele é muito mais, né? Parecia mais mundo de Marlboro ali. Hoje eu sou muito mais calmo, muito menos incisivo nas manifestações. A gente se institucionalizou muito, hoje está bem mais fácil, né? Mas, assim, ainda existe resistência, né? Seria muito mentiroso dizer que não. Mas, na verdade, é um pouco disso, sabe? Cada vez mais o hater, né? Tipo assim, cara, nós aqui, quantas vezes você entrou numa rede social de alguém e detonou aquela pessoa? Cara, eu nunca fiz isso. Não faz, a gente não faz. Você fez 2 vezes? Não, 2 somos membros. 2. Porque, assim, o cara que se rebaixa isso, na verdade, é tão baixo essa história de quando você entra nessa, você, na verdade, você tá descendo ao nível dele, né? Uma pessoa que forma a concepção sobre você a partir de um... Você não consegue entender que o cara que tá no YouTube, das pessoas, eu te achava muito chato. Falei, cara, você não conseguiu entender que aquilo era uma propaganda? Eu tô lendo... Era uma estratégia, existe uma estratégia. E eu tô lendo um texto que outra pessoa escreveu pra mim? Você não percebeu isso? Sabe, é um problema da pessoa, né? Tem muito disso, às vezes assim, se a pessoa não gosta de você, isso não é ser um problema da pessoa. Às vezes é um problema da pessoa, né? Então eu tento, embora não consiga, tentar cada vez mais mostrar o outro lado, mas também reconhecer um pouquinho, sabe? Cada vez menos ego, assim, essa trip de que todo mundo tem que... Entendo que você não gosta de empíricos, consigo entender que você não gosta de empíricos. Acho legal, razoável. Gostaria muito que as pessoas pudessem conhecer, mas muitas não vão vir mesmo, não vão sair do rótulo. Não sabem separar. Não, faz todo sentido. E existe muito, né? Você pode ser a Madre Teresa de Calcutá que você vai ter haters. Tipo assim, cara, eu vi o documentário do Neymar que é meio white label, é meio, como é que fala? Chapa branca, assim, e tal, mas é legal porque traz esse negócio dos haters também. Obviamente, ele sofre muito mais disso que a gente, né? Claro. Sem tem nem noção de comparação. Mas é legal que é meio que a mesma coisa do cara que é pessimista ou o cara que sempre fala que, cara, você compra bolsa, então você é um mega no idiota, você não tem noção, você não tá informado, você não sabe o que vai acontecer, vai destruído. Que é o contrário do cara que toma risco, né? Do cara que empreende, do cara que vai atrás, do cara que tenta. Pô, erra, lógico, faz cagada, mete os pés pelas mãos e tal, mas o cara tenta fazer alguma coisa, né? E tem esse cara que é o cara que não tenta, que o cara quer destruir quem tenta, que o cara quer atacar, o cara quer ser hater. Ô, Bruce, cara, você quer um exemplo? Parte. O dia que a Eleven abriu, a gente colocou um policy que nenhum de nós poderia investir em ações diretamente. Via fundo, sim, mas em ações diretamente não. Se o business funcionasse e prosperasse, a gente poderia criar uma linha difícil de segurar. E eu ouvi pra cacete de gente que pra mim era fácil fazer o que eu tava fazendo, porque eu não punha o meu dinheiro na recomendação da companhia. Cara, mas assim,
Pode um argumento mais débil mental? O dinheiro da minha vida estava na empresa, cara. Não, mas se você comprasse, ele ia falar que você estava conflitado. Exato, Você não tem saída boa. Não, É verdade. não. Exato. Mas tem troço mais débil mental? Assim, amiguinho, você quer tomar mais risco? Porra, sinceramente acha que eu comprar ação A, B ou C é mais risco do que eu botar A empresa, a minha carreira, o dinheiro da minha vida, o capital, o meu patrimônio, o cacete. A minha cara, né? O meu Num nome, business, tipo, tudo, o dinheiro da minha família. Em um mercado de alta complexidade. Mas daí chegou uma hora que eu parei de responder. Eu fiz muito, né? A TT, minha sócia, vocês conhecem. Porra, a TT foi meu anjo da guarda a vida inteira, né? A carreira inteira dentro da Eleva. E eu fiz muito tempo, né? Daí faz live, enfim, tudo que a gente tem que fazer, imprensa e tal. Mas para mim isso nunca foi natural, né? Eu sou muito mais para dentro na minha vida pessoal. Eu não gosto de exposição. Até hoje eu ainda sofro um pouco com esse troço. Então assim, eu não uso rede social. Eu usava o Twitter. Cara, o Twitter virou uma selva, é impossível. O Twitter é a faixa de cara, Gaza. impossível. Eu não uso mais, cara. Então assim, eu não uso rede social nenhuma. E faz zero falta. Zero. No modelo de business que a gente escolheu. No modelo de business que a gente escolheu. Entendeu? Então, assim, essa visão de o que e assim, a leitura que faziam a meu respeito, esse questionamento sobre tomar risco, é tão raso quanto dizer que recebeu um e-mail da Empíricos relativamente intenso. Vendedor. E que, pô, o Felipe não presta, cara. Porra, cara. Com certeza. Associações Cara, que não fazem o que você falou, sentido. eu tava procurando aqui. Quem resumiu isso foi o Roosevelt, né? Presidente americano do O Homem na Arena. E você me permite que essa frase é maravilhosa. É um parágrafo, na verdade, 30 segundos, mas Não é a crítica que conta. Não é o homem que aponta como o forte tropeça ou como o executor de façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está manchada pela poeira e suor e sangue, que se esforça valentemente, que erra, que fracassa repetidamente, porque não há nenhum esforço sem erro ou fracasso, mas quem realmente se esforça para fazer as obras, que conhece grande entusiasmo e grande devoção, que se consome numa causa nobre, que no melhor dos casos conhece no final o triunfo da alta realização e que no pior dos casos, se falhar, pelo menos falhará, tendo ousado muito, de modo a que o seu lugar nunca estará com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem a vitória ou a derrota. Cara, é isso aqui. Maravilhoso. Eu bateria palmas até. Eu vou roubar a sua frase, se você me permite. A gente vai usar como é que chama? De frase do Vai ser um bordão, né? do bordão do podcast. Maravilhoso. Não é Espetacular. do Roosevelt. Gostaria de... Mas foi o que o Dato falou. Agora, fazer igual o Dato. Agora eu vou falar que é sua. Aí você Já fala se que é dele. Não, mas menos. Nada com o Felipe, mas é que é diferente. Mas vamos lá, deixa eu trocar de marcha aqui. O papo tá muito bom, é o que eu imaginaria que fosse mesmo. Mas assim, vocês podem contar um pouquinho da história de vocês, pra quem não conhece, assim, de perto as casas, até vocês falaram, cara, o cara fica muito raso e tal. Conte, assim, rapidamente, por que vocês estão onde estão hoje. E se vocês conseguirem fazer essa junção, acho que seria bem legal para quem não conhece. E até, só complementando a pergunta do Bruce, do ponto de vista, como que vocês construíram um negócio que chamou a atenção de outros players, né? Para fazer todos esses movimentos que têm acontecido. Claro, cada um dentro do seu escopo, o que vocês puderem falar, obviamente. Vai lá primeiro. Cara, assim, acho que como a Eleva nasceu, eu acabei atropelando e contando lá naquela primeira pergunta o espaço que a gente viu, a referência muito profunda que eu tinha da Morningstar, do tempo o consumo de grande referência, e no mercado brasileiro entendendo o que a Empíricos fazia. E no mercado que era antigamente institucional, mas muito banco e fundação e com análise de risco, que é a Lopes Filho, que tinha o Risk Bank lá dentro, que a gente comprou no primeiro trimestre de 2019. E ali acho que foi um grande turning point, porque eram muitos clientes ativos. O Luiz Fernando, se você antecipou, o cara montou um research independente em 1977, cara. Não, e ele tem influência na minha vida. A Empíricos é um resultado da minha leitura da Lopes Filho. Cara, o Luiz Fernando é assim, uma pessoa absolutamente admirável, uma história surreal. E eu disse para ele, quando a gente foi desenhar a operação, eu falei, cara,
eu vou ter a honra de respeitar a sua história Uhum. e de levar isso adiante. Mas eu acho que então, assim, como a gente veio, foi uma questão um pouco desse blend que eu já contei. A operação que a gente anunciou no começo de 21, e que foi desenhada em dezembro de 20, entre dezembro de 20 e o começo Fusão com o Modal, né? de 21. Banco Modal. Eu tinha uma relação boa, muito boa pessoal com alguns sócios. Sempre tive pelo Cristiano uma admiração incrível, assim. O Juan, o Pedrão, o próprio Puga, um cara muito denso historicamente em renda variável. E assim, eles me ligaram, queriam bater um papo, mas eles eram meus clientes. O Modal foi o primeiro cliente B2B de um contrato plurianual que a Eleven teve. Então, assim, era uma relação que já vinha lá de trás. Os caras que acreditaram na gente quando o nosso business ainda estava em provação. Então, eu tinha uma relação muito boa. E eu tive a primeira conversa com o Cris, eu não precisei ter a segunda. Porque eu entendi a história, eu conhecia muito a história do Diniz, do conceito deles e tal. Eles tinham feito a sociedade com o Credit Suisse. Eu tive no CIES, inclusive, à época, conversando sobre como é que era, entendi o projeto. O projeto é um projeto piloto no mundo, e era efetivamente um investimento em um ecossistema financeiro. E eu disse para o Cris aquele dia, eu falei, cara, lista todos os seus concorrentes, todos. Todos são clientes da Eleven, cara. Todos. Isso é um problema? Porque se for um problema, você me fala quando você quer para matar o business, né? Porque acabou aqui, né? E ele falou, cara, documentou, assinou e falou 0. E houve efetivamente 0 influência do Modal no relacionamento corporativo B2B da Eleven com qualquer cliente. Tanto que tem até hoje várias plataformas digitais, plataformas de investimento que mandam para os seus clientes relatórios produzidos pela Eleven. Co-label, white label, enfim, tem lá as linhas. E o deal, na verdade, foi formado, então, pela confiança, né? Já existia um relacionamento de longo prazo. O meu com o Modal? Exato. Sim, mas então, principalmente pela proposta do Cris. Ofereciam. Que o... Pode falar, Dato, ficou rico. Comprou um barco. É muito fácil olhar, né, cara? É muito mole, né, Felipe? Que paga de imposto. É muito fácil, cara. É muito fácil, cara. O negócio é o seguinte, cara. O Cristiano é um cara diferente, cara. Não sei o quanto vocês conhecem, mas o Cristiano é um cara que vale a pena conhecer. Assim, bem banqueiro, bem raiz, vindo do Garantia mesmo, viveu 22 anos ao lado primeiro do Zé Antônio e do Diniz, depois... É o que você falou, né? Respeita a minha história. Depois do Diniz, e o Cris é um cara que ele enxerga diferente, ele olha um troço pra frente um pouco diferente. E ele tinha uma visão de que aquilo que eu falei da Eleven em relação ao empírico, eu falei, cara, tem um gigante aqui, cara, e eu não sei jogar esse jogo. O Cris usa uma expressão que ele diz assim, cara, no campo desse cara, com a regra dele, eu vou perder o jogo. Então, deixa eu procurar um esporte que eu consiga praticar de maneira competitiva aqui, e era a ideia dele. E sempre foi a ideia, quando ele começou a acelerar o banco, lá em 2018, que foi toda a segregação da parte que era mais pesada, do business e tal, ele veio para um lado em que diz assim, cara, eu não vou bater de frente com a XP e com o BTG, porque, cara, não esquece. Eu vou encontrar meu nicho, e uma das coisas era a formação de um ecossistema muito eficiente de serviços para o investidor. E assim foi, entendeu? Então, quando a gente desenhou e conseguiu aplicar isso, porra, tudo pareceu... Como eu disse agora, as alterações de dentro para fora foram nulas. O que aconteceu é um pouco de fora para dentro, que era natural que acontecesse em algum nível. Bom, bem legal. A forma como foi construído, né, para plugar foi muito fácil, pelo visto. A proposta foi... É efetivamente plug and play, né, o business, né? Eu passei, né, daí uma questão da figura do CPF, literalmente, né? O pós-IPO, eu trabalhei intensamente em pilot fishing, roadshow, aí pela característica do que a gente sabe fazer um pouco e podia ajudar ali. E depois
eu efetivamente, juridicamente, eu na física migrei da Eleven para o banco, passei a ser diretor estatutário do banco, e aí muda o jogo do meu full-time, que deixa de ser na Eleven, mas assim, acho que um dos grandes méritos é que tem gente lá bem melhor do que eu, entendeu? Então, assim, essa separação dói um pouco, né? Porque a história, você tem a porra do sobrenome, você carrega, você tem história. Foi o projeto da minha vida. Foi a Eleven, isso num outro podcast eu conto. Foi sem eu saber que a Eleven era a Eleven, foi a promessa que eu fiz para os meus filhos há muitos anos. Eu disse para eles que eu prometia para eles, como eu vivo longe deles, né? Meus filhos moram em Curitiba. Eu prometi para eles que eu jurava que eu ia construir alguma coisa de legado e que mostrasse para eles que o sacrifício tinha valido a pena. Isso é legal, isso é muito legal. Construiu. Vocês podem falar agora, meu papai é banqueiro. Meu papai, papai é porrada. É tão mole, cara. Queria eu, Bruce, que fosse essa moleza, cara. Mas enfim, um dia eu chego lá, é o propósito, tá? Eu acho que é o propósito e isso foi bem desenhado. Legal. Felipe, você pode contar uma historinha da 5 Empíricos minutos, aí? né? Desculpa, falei 10. Não, imagina, né? Não. Mas acho que vocês têm muito em comum com essa coisa do legado, né? Do nome associado. E ficou muito, né? Por incrível que pareça, eu tenho uma personalidade, o Tato foi falando dele ser introspectivo, eu também sou, na verdade. Eu lembro de uma ficha de acampamento que minha mãe colocava um adjetivo. A gente é analista, né? Introspectivo. Tipo assim, do nada... O Saiu Rodolfo, do que é porão. meu sócio, é uma múmia, né? Então eu sou parecido perto do Rodolfo, eu sou show off pra caramba. Putz, eu tava, assim, meu pai era do mercado também, aí quebrou pra caramba, e aí eu falei, puta, eu não tinha, sempre comecei a comprar ação muito nova, 12 anos de idade, comprava ação, perdi o dinheiro, fui lá, né, Embratel, Globocabo, Globonabo, né, Telecentro celular, toda essa história, mas aí, puta, eu vou trabalhar no mercado, meu pai tinha sido diretor do Safra, vou trabalhar em banco, pra isso que eu fui fazer economia, né, que meu pai depois tinha quebradaço, assim, falei, vou repetir a história de sucesso que ele teve lá atrás, vou trabalhar em banco, comecei no Deutsche Bank, horroroso, aí falei, puta, sou bom aluno, vou estudar lá fora, vou seguir carreira acadêmica, mas aí quebrou lá em casa total, um amigo falou, putz, você tem que trabalhar, né, eu falei, preciso trabalhar, tá duro, aí fui pra Infomoney, inclusive onde eu conheci o Bruce. A Infomoney, quando o Bruce entrou, já tinha melhorado um pouquinho, quando eu entrei... Não era nem da XP ainda, né, não, antes de da passagem. XP, a Infomoney era muito ruim. E eu cheguei lá, comprava bolsa desde os 12 anos de idade, sabia 000 nada, mas era o gênio da Infomoney, né? Porque era muito ruim na época. Então eu fui crescendo muito rápido na Infomoney. O que foi bom e ruim, porque eu pagava as contas da minha casa, ajudava em casa, só que eu me travei na Infomoney, que eu não podia sair, porque se eu fosse ser analista de uma corretora ou analista de um fundo, eu ia voltar muitas casas no meu payroll ali, e eu não podia. Eu era literalmente quem provia os recursos lá de casa. Daí conheci o Marcos Elias, que era um gestor genial. Depois fomos descobrir que era um gênio do mal, mas a gente não sabia disso na época, né? E o Marcos, vamos fazer um negócio junto, muita afinidade intelectual e tal. E aí eu, dentro da Infomoney, eu ameaçava sair todo ano. Não ameaçava do mal, era uma ameaçava não dá mais, porque na Infomoney eu estava naquele momento e daqui 15 anos eu ia estar de novo, ia estar lá. Esse é um papo super interessante também, né? Eu vou só te interromper um pouquinho, mas como você ter um bom emprego meio que te trava e você fica naquela... Entendeu? Mas que eu vou sair daqui, entendeu? Talvez você tenha um emprego ruim é muito melhor, porque aí você resolve, entendeu? O emprego nota empreende, 6, sei lá. né? O nota 6 é horroroso, né? Porque o nota 1 tá resolvido, você vai sair. Claro. O nota 6 você vai arrastando, né? E aí era isso, assim, a grana me segurava. Aí eu conheci o Marcos, vamos fazer alguma coisa junto, fazer um negócio junto. E numa dessas que eu tava saindo da Infomoney, eu já tinha tirado o CNPI, né, que é a certificação para ser analista. E aí o Alessandro, que na época era o dono, ele falou assim, cara, então a Lopes Filho brigou com o Bradesco, não sei se brigou, tá rompendo com o Bradesco, e a gente vai assumir um projeto de análise do Bradesco, você toca. Eu comecei a olhar o que a Lopes Filho fazia. O problema, o que eu vou fazer? A Lopes Filho tá aí, tem todos os clientes institucionais, todos os fundos de pensão, todos os bancos como cliente, vou copiar e, se puder, faço um pouquinho melhor. E embora a Lopes Filho seja uma grande referência mesmo e tal, e tivesse todo o mercado, e todos nós aqui devemos algo a Lopes Filho, mas se você olhasse a qualidade do research mesmo, assim como geração de ideias, as análises poderiam ser melhores.
Naquele momento, sim. sim. Não, depois mudou completamente, mas assim... Não, eu digo, historicamente, lá atrás, na década de 80, 90, ela cresceu muito e ficou muito robusta. E aí depois ela veio diminuindo, eles passaram várias crises e tal, então, e aí chegou nesse momento, exato. E aí você olhava, assim, era um negócio que acontecia, tipo um fato relevante de uma companhia, tinha lá o fato relevante e um comentário de duas. Eu falei, puta, quem montar um research independente no Brasil vai ganhar dinheiro. Que só tem esse cara aqui, lá fora era após 2008, que o research independente estava. Então surge a Empíricos, na verdade, como um business B2B também. Então era para vender para fundo, corretora e pessoa física heavy user. Não era para ser esse varejo, tanto que não tinha marketing. A gente tinha essa ideia, vamos lá, e o Marcos mentia pra caramba, me prometeu o mundo, né? Fica tranquilo, você vai sentar do meu lado, só vai aprender lá, já foi 5 anos seguidos, melhor analista do Brasil, não foi trabalhar no primeiro mês, né? Loucura. E aí a gente começou a distribuir, na verdade, os relatórios para aquela rede de contatos que a gente foi catando nos relatórios do sell-side, de fundo, LGPD, hoje era preso se a gente fizesse, mas uns spammers, um dos maiores spammers do Brasil naquele começo, nem sabe o que estava fazendo, mas o mercado começou a mandar os relatórios e a gente conseguiu um pequeno sucesso, assim, não perto do que depois veio, assim, pagava a conta, né, que pra gente era um milagre. No comecinho ali do 2009 até 2011, muitas corretoras contratando. Aí 2011, 12 começa as corretoras. Agora que tem esse fenômeno, né, Modal, XP, BTG, Vitro, essas coisas acontecendo, mas na época as corretoras quebravam uma por semana, Fator, Gradual, Interfloat, a própria XP depois que decolou, mas teve uma época que também patinou, né? E aí o BTG Digital não existia. Então as corretoras começaram a cortar, então a gente ia quebrar. E nessa o Marcos, obviamente, né, pulou já fora do barco, sobrou lá eu, Caio Rodolfo, e achei esse Bill Bonner aí, nos achou. Puta, eu tô em 20 países, faço research pra pessoa física, quero entrar no Brasil, já tô na Argentina, deixa eu comprar metade. A gente desesperado, falou, obviamente, né, vamos vender metade. Fez sentido. Ainda ficou brigando por valuation, né? 2 vezes 0 ainda dá 0. Puta, idiotice, né? Vender por nada. Aí, mas o melhor foi que poderia ter vendido por 0 mesmo, que eles trouxeram um modelo de negócio. Ali a Empíricos vira para o mercado B2C e começa a fazer os relatórios, que era um relatório por dia, a gente quebra em várias séries, voltado para a pessoa física, uma linguagem de pessoa física, e adota o marketing digital no momento em que não existia marketing digital no Brasil. Isso é 2013. 2013. O marketing digital no Brasil existia nessa guerrilha ali do Érico Rocha, dessa turma submundo. Não existia num ambiente institucional. Hoje você vê o e-mail do Itaú, parece que assim, você quase confunde com o da Empíricos, né? Mudou muito, institucionalizou o copywriting no Brasil. Mas na época não tinha. Aí e eu falo que a gente copiou literalmente os caras. Então, é um negócio de humildade intelectual. Eu falei assim, cara, esses caras só fazem bem isso, a gente não tem um modelo de negócio. Copiou, o negócio começou a decolar. E aí fez essas 2 outras mudanças, né? Que aí, putz, tinha 350 mil caras lendo esse relatório, difícil, uma puta luta. Né? Para fazer isso, tem que acertar pra caramba, não pode errar, a pessoa física não quer pagar, tem que ter o marketing, encheção de saco pra caramba e tal. Ver o deal da XP com o Itaú, 12 bi, a gente olhou e falou, cara, 12 bi a gente por mais... Tinha metade dos clientes da XP na época. Nunca que eu vou valer 12 bi, nem um quarto disso. O dinheiro está mesmo em plataforma. Só que eu estou vendo que o cliente aqui em grande medida é um cliente que é meu. Eu dou call de Banco Pan, eu vejo o Banco Pan subindo na tela. Então, assim, ele está só executando na XP, mas o relacionamento desse cara é comigo, não é com a XP. Então, boto uma corretora aqui do lado que vou executar aqui. Aí surge a Vitro. Aí, na época que já começa um namoro com o BTG, eu mostro a ideia para o Esteves, mas não estava no momento também, e aí foi construindo essa relação. Eu falei, Esteves, vou fazer isso. Ele falou, vai vendo. Fui entregando, aí chegou no momento em que ele veio e, tá bom, agora tá na hora. E comprou, e aí virou tudo BTG. Então essa é a história aqui, basicamente, da Empíricos. Vocês são 100% BTG? Legal. 100% BTG. E vocês são os acionistas do banco? Caixa ou troca de ações? Foi 2/3, tem muito earnout, né, no dia, então tem que entregar muita coisa. Ali não é fácil, né? Você Steve não ia deixar barato, BTG, não. Vai de 3 calça jeans. Embora ele é bonzinho, na verdade. Ele parece muito mais maldosão do que... Na verdade, ele é muito gente boa. A outra turma é mais dura. Muito legal também, sempre na bola, mas mais dura. O Esteves gosta de fazer deal, sabe? Então é um negócio que ele tem... E a outra turma é mais dura. Dura no bom sentido. Negociadora. Muito leais, mas mais dura. E aí a gente recebeu uma parte em ações, uma parte em dinheiro, muito earnout, muito para entregar ainda, e eu, sócio, Rodolfo e Jojo, viramos sócio do banco também.
Legal. E o que vocês, antes de entrarem em grandes instituições, olhavam e agora é completamente diferente? Tipo assim, cara, isso eu não imaginava que ia ser. Porque, obviamente, vocês entraram, vocês eram independentes, continuam independentes mesmo dentro da instituição, aí tem sinergias óbvias, né? Putz, isso aqui eu consigo usar deles, e puta, base de clientes e tudo mais. O meu cliente eu jogo, vocês já tinham corretora, né? Mas o de vocês, você capta um cliente novo, você joga na base dos caras. Não joga, cara. Você tem que conquistar o cara em qualquer lugar que seja. Zero? Não joga. Não é automático. Você não tomba a base. Você tenta, não né? diretamente, Não, né? você Mas trabalha, faz você aquela impacta oferta, o cara. Então, veja Você bem, impacta tem o cara. garrafinha, olha que bonita, entendeu? Porque Vamos aí. a Vitro surge... acho que pra mim é mais natural do que pro Dato, que existia o Modal e a Eleven veio. A gente foi o contrário, o movimento, Exato, né? exato. Então, assim, a Vitro existia para tombar, para capturar os Pra clientes. ter a base e levar pra lá. Então, foi mais, pra mim mais é um fácil. pouco mais... Não que seja... É super difícil, porque o cliente fala assim, eu tenho relação com empíricos. Não Não, sei e se de eu quero... vocês é pessoa física, o deles é institucional, né? Então também é Não, uma mas relação diferente. é só o ponto, dizer que é o seguinte, que no limite, quem manda no jogo é o cliente. Sim, sim. A Vitro vai ter que prestar um puta serviço para Claro, o cliente, para que o cara diga, não, cara, eu tô confortável nessa plataforma. Porque tem uma porrada de opção de gente fazendo grandes trabalhos. Claro. Então, porra, o cara tá aqui, tá no BTG Digital, tá na XP, tá no Modal, tá sei lá onde. Não é um jogo de uma equação tão simples, não é uma equação de primeiro grau. Com certeza não é, cara, entendeu? Então, mas evidentemente você foca institucionalmente num modelo que seja sinérgico, eficiente. Mas o Felipe está absolutamente correto. É muito mais natural para ele do que para mim, porque e a inversão desse caminho que pode parecer simples, não é, porque muda exatamente a dinâmica do jogo, né? O que os clientes de vocês querem? E o que vocês querem? Obviamente você pode falar, não, mas eu quero entregar o que o cliente quer, mas nem sempre o cliente quer aquilo que ele efetivamente quer, né? O Bezos, você fala muito do Bezos, né? De Day One e tudo mais. Mas assim, obviamente, de vez em quando você oferece, e até Empíricos é um bom exemplo disso, você oferece alguma coisa que não existia, que é o que o cliente quer, né? Porque o que ele quer, na verdade, já existe. Que nem tem uma frase que é famosa, que eu não vou lembrar quem falou, mas quando existiam carroças... Quando existiam carroças na rua, o que o cliente queria eram carroças melhores, né? E aí inventaram o carro e falaram, tá vendo, isso aqui é melhor que a carroça. Foi o Henry Ford que falou. Henry Ford. Boa. E eu quero complementar essa pergunta. Esse rapaz chegou a fazer alguma coisa com ele fez algumas coisinhas, não tão grande quanto o legado. Eu lembro que ele quebrou em 2008, mas aí o meio do caminho... Nada muito grande. Mas não foi ele, né? Definitivamente não foi. Acho que essa pergunta do Bruce também complementando para você, Felipe, o Salute, quando a gente conversou com ele aqui... Que ele falou, o CEO do BTG. Exatamente. Ele falou bastante, né? A gente quer entregar o que o cliente quer, e aí mas eu também tô acertando a mão, né? O cliente, eu vou ter lá tudo que o cliente quer. Ele quer um fundo de Bitcoin, eu vou fazer para ele. Ele quer ESG, eu vou fazer para ele. Mas também o lado que eu não enxergo ainda é aquele que eu preciso inovar para fazer o cliente descobrir o que ele quer. Assim, a cabeça é essa mesma. E também quem sou para discordar do Salute, né? Tô chegando agora ali, né? Mas eu acho que sim. Agora, eu tenho um pouco de, talvez, preocupação com essa história, eu vou fazer o que o cliente quer, porque, primeiro, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. Essa é uma... Se eu te falar assim, eu tô falando isso, tô lendo o livro do Kahneman, o novo, né, o Ruído, assim, se eu te pedir para fazer uma estimativa sobre a probabilidade de algo acontecer, você não vai, na verdade, assim, você acha que você quer acertar, mas o que você vai fazer, na verdade, é criar uma história crível na sua cabeça que justifique aquela sua estimativa. Então, às vezes, a gente nem percebe o que a gente quer de fato, e às vezes o que o cliente quer é impossível, né? Que o cliente quer um negócio 100% líquido, sem risco e que renda pra caramba. No final, é engraçado também que as pessoas acham que conseguem prever o que vai acontecer, né? Mas o que você tem que fazer é falar que escreve. Escreve o que você acha e guarda numa gaveta. Porque depois, na hora que acontece, ele fala, eu sabia que ia acontecer. Mas, cara, você escreveu diferente, pega lá na gaveta. O seu cérebro te convence de o viés de retrospectiva clássico, né? Então, eu acho que, na verdade, tem que oferecer ao cliente, obviamente, coisas que estejam em consonância com o que ele quer, que ele percebe que ele quer, mas, às vezes, tentar mostrar para ele que
o que ele quer não vai rolar de verdade, né? Essa história de você quer o retorno do Bitcoin sem volatilidade, não vai rolar. Né? O cara quer ganhar dinheiro rápido, de graça, sem ter trabalho. Isso. Eu também quero. Que é mais? Todos Ficar nós. de férias, sei lá. O mundo sem no estresse. mundo real é duro, né? Para todo mundo. E o cliente, tipo assim, eu não quero pagar. Nossa, o seu research é caro. Mas eu pago 40 caras aqui, né? Você quer que eu baixe o preço mesmo? Para a qualidade que a gente as entrega. As recomendações que você vai receber vão ser piores. Você quer? Pensa bem, Podemos ver. Vai piorar para você. Não é mais fácil pagar R$10 por mês e ter um negócio que é decente? Que vai errar pra caramba também. Com esses 40k a gente erra pra caramba. Então eu acho que é tentar, assim, no fundo é oferecer. Eu sou um equity guy, né? Então originalmente. Então, no fundo, o que eu quero mesmo é entregar retornos acima da média do mercado para o meu cliente, com uma boa comunicação para ele. Então, minha carteira cai, eu fico puto, fico assim, longo prazo. Longo prazo eu sei, mas caiu esse mês, eu fico chateado, me incomodo, não faço besteira a partir disso, mas durmo mal. Então, eu quero levar bons retornos acima da média do mercado para os meus clientes. Essa é a minha obsessão, e é uma obsessão mesmo, é uma doença, diagnosticado como uma pessoa obsessiva. Então, isso é o que eu tento levar para eles. Boa. Cara, acho que, de verdade, é o desafio mais complexo de todos e o mais simples de todos. É exatamente a gente conseguir cumprir a nossa missão, aquilo que a gente se propõe, né? Acho que tem um gap bizarro de educação financeira. A gente não tem taxa de poupança, a gente não consegue guardar dinheiro, porque historicamente isso não foi uma cultura, a inflação sempre corroeu o dinheiro. Tem uma história interessante, assim, falar lá rapidinho, mas a Morningstar, que acho que nominalmente em receita e talvez valor de mercado, o maior do mundo. Eu não imagino que algum... mas um dos maiores, que seja. A Morningstar explodiu no 401k nos Estados Unidos. Quando nasceram os planos de previdência privada nos Estados Unidos. Quando as companhias e a PEA, né, a População Economicamente Ativa, passou a pensar com o conceito previdenciário, guardar dinheiro de longo prazo. E eu acho que a gente está engatinhando nessa missão. Então, certeza. Assim, porra, o que eu quero, cara, é ser parte importante nessa transformação. É servir como uma ferramenta útil, respeitada, consistente e longeva nessa transformação. Que é simples pra caralho, mas é difícil pra cacete, porque é uma missão diária, né? Igual olhar a grama crescer, né? Formiguinha. Não, é definitivamente olhar a grama crescer e não tem tesão nenhum nessa história de olhar a grama crescer, mas saber o que você plantou ali, pra onde você tá indo, e isso é do cacete, isso vale o jogo. Tem um velhinho muito bom que fala bem o que você tá falando, chama Warren Buffett. Não sei se você já leu alguma coisa. Não conheço, mas eu sou mais fechado mesmo. Assim, a gente tá chegando ao final, cara, brigadão pelo papo, tá ótimo, mas o tempo urge. Qual foi um aprendizado, assim, cara, um puta insight que vocês tiveram, assim, puta, tocando o negócio desde que vocês começaram, que você fala, cara, esse negócio, assim, mudou completamente a minha cabeça? Sua vez de ir primeiro. Nossa, é difícil, né, que você não deu tempo pra pensar. Não, do ponto de vista empresarial, eu acho, assim, a gente teve alguns momentos, não sei se você está perguntando assim, o que eu aprendi como empreendedor ou coisas que foram feitas na... Pode ser. Não, acho que assim, como empreendedor, eu acho que a principal coisa que eu acho que a pessoa deveria levar é assim, tem um pouco a ver que eu estou lembrando do livro da Nike, assim, né, que ele fala do... vai sentir, quando você estiver com dor, cansado, correndo, continua. Só quando você vai chegar na maratona, continua. Não pense em muita coisa, continua. Às vezes tem momentos, e o mercado é assim, o mercado financeiro e também o mercado de empreendedorismo, nas empresas e tal, tem momento que é muito ruim, que você não vê saída. Só que você não estar vendo a saída, não significa que a saída não exista. Caminha e o caminho se abre. Acho que assim, no fundo continue. Acho que esse foi o grande insight, assim, várias e várias vezes que eu falei assim, cara, não vai dar. Não vai dar. E de repente... Não sei o que acontece na Empíricos, é sempre tudo muito difícil. Mas no final dá certo. É meio esquisita aquela empresa. Mas eu acho que essa é a grande lição que eu aprendi. Assim, no final, dá. Cara, mas eu não conheço um negócio próspero e longevo que não tenha passado por vários momentos desses. Com certeza. Até na própria bolsa é assim, né? A hora que você respira fundo e fala, agora fudeu, a bolsa começa a subir. Aí você fala, mas cara, não faz nenhum sentido, porque os vendedores já venderam, né? E agora o fluxo virou.
E o mercado vira. A gente tinha 3 pessoas dentro da Eleven, né? Era só um pedaço de guardanapo, que literalmente foi onde eu rabisquei o business plan. A ideia em business plan. Adoro essa geração, cara. Eu dizia assim, cara, nossa missão aqui é fazer uma instituição maior do que qualquer indivíduo. Instituição maior que qualquer indivíduo. Cara, eu falava isso loucamente. Final do ano de 2016, a gente chegou ao final do ano com algum tamanho ainda, mas algum tamanho, o mercado já sabia quem a gente era, a gente já tinha alguns bons clientes, a gente já Isso é todo modesto aqui, eu gosto disso. Não, mas 2016 a gente ainda era bastante pequeno. A gente pegou no final do ano e deu para todas as pessoas da empresa, era pouca gente, chinelo de presente final de ano. E falou, cara, isso aqui é pra ninguém nunca esquecer que você vive com o pé no chão, cara. O quadro do mito de Anteu é da sala favorita da Empíricos, que é a sala Taleb. Tem lá o mito de Anteu, que é quem foi derrotado quando o Hércules o levantou do chão. Exato. Então é assim, cara... Que é o nome da empresa do Warren Buffett, né? É a Berkshire, que é o maior, que ele fala que é o maior erro da vida dele, né? Ele deixou o nome da empresa, esse nome justamente pra lembrar depois. Manter o pé no chão, né? Cara, mas é exatamente essa história. Então, assim, isso faz perseverar, isso faz manter, mas a gente tem um turning point super importante, que é eu falei tanto que a instituição tinha que ser maior que o indivíduo, que no final de 2018 eu chamei o grupo pequeno de sócios, o TT, o Bruno, o Rafi, o Cadu tinha acabado de chegar, e falei, cara... Lembra que a gente queria fazer uma instituição maior que os indivíduos? Lembra? Pois a gente conseguiu, agora fudeu. Porque assim, o negócio tá grande, o próximo passo que a gente quer dar eu não consigo fazer sozinho. O Bruce me perguntou, né, puta, fora do ar, em algum momento você achou que você ia quebrar? Eu falei, não, porque a gente não tinha dívida, porque basicamente o primeiro ciclo todo era a minha vida que estava ali dentro. Então, tenho que quebrar na física, mas a jurídica, não. E a gente fez a gente tomou a decisão de fazer um aumento de capital. A gente era SA desde que nasceu, porque eu vim de M&A, né? Então eu imaginava que em algum momento alguma coisa podia acontecer. Então a gente montou uma SA, a gente fez um aumento de capital e a gente escolheu alguns sócios que foram extraordinários no processo. A gente fez a um valuation, como o Felipe contou a história, que era vil na nossa interpretação. Mas o que eu levei para os caras é o seguinte: o maior diluído sou eu nessa história. E assim, é a diferença entre a gente ir onde a gente precisa, onde a gente quer, e a gente não ir. E a janela de mercado está aqui, agora a gente tem que fazer. E aí a gente teve um family office que foi extraordinário, um cara de bolsa a vida inteira, foi incrível. O Thiago Leifert foi um cara assim, o Thiago, um cara espetacular, virou um grande amigo, um cara de um nível intelectual, de densidade, se apaixonou pela Eleven. Intervalo do BBB, o cara preso no Projac em reunião de planning, ajudando a gente a pensar. E mais alguns sócios que a gente escolheu literalmente, e daí foi quando a gente comprou o Lapsil e mudou. Então, eu acho que o respeito pela dificuldade, dizer assim, cara, daqui para frente... as pessoas são presas no equity, né? Puta, quantos por cento eu tenho? Esquece, você tem 100% de nada, é nada. Né? Então, assim, a cabeça sempre foi de construir algo maior. A história do propósito, a promessa que eu fiz para os meus filhos, entender as minhas limitações. Eu acho que a Eleven foi o grande exercício disso, de olhar e dizer assim, se eu não entender que eu tenho que ser muito menor que o business e para o business, eu acho que a gente não teria feito. Então, é parecido de novo com o que o Felipe falou, é um ato de perseverança, de continuar, só que você tem que entender que tipo de recurso você precisa, e recurso no espectro amplo mesmo, você precisa para cada movimento e para cada momento. E é uma bênção, mas assim, é extraordinário o dia que você maduramente consegue dizer, não sei e não consigo. É do caralho. Porque na hora que você tem condição de dizer isso, sem ferir ego, sem se sentir mal por isso, mas simplesmente entender que naquele desafio, naquele momento você precisa de ajuda, a chance de você prosperar é muito grande. Você divide, mas você conquista, né? No inverso de break to conquer, né? Maravilhoso. Que aula, hein?
Que aula. Felipe, muito Tô obrigada. até sem palavras. Não, calma aí, também. deixa eu falar a última, você quer falar? última pergunta agora aqui. O Dato tem que ir. A gente... Já explodiu, mas vamos embora. Bora. Eu li um livro do Naval Ravikant, não sei se vocês conhecem, é um empreendedor tech e tal, agora virou guru e tal, mas ele fala muita coisa bem legal. Ele fala, tipo assim, cara, pra você se tornar um empreendedor, você tem que mais ou menos se endurecer, assim, você tem que se transformar numa máquina de tentar vencer, de lutar todo dia, de estar lá na arena de batalha e tudo mais. E depois de um tempo, ou quando você, digamos, vence, entre aspas, né, ou ninguém venceu, assim, é meio que, putz, tô morrendo, né, mas quando você, digamos, atinge um objetivo ou consegue, digamos, a independência financeira, você precisa, de novo, se treinar para sair dessa dureza, né, dessa pessoa que você se tornou, que é mais, tipo, super focada, super atrás de se superar, de tentar vencer, de brigar com a competição e tudo mais. Vocês já estão nessa fase? Nossa. Cara, Deus me livre. Não, eu pretendo um dia chegar, assim, porque o negócio de estar perto dos filhos, mas eu tava falando com o João ontem, meu filho mais velho, né, tá com 10, e a gente tava terminando de ver a série do Neymar, que você falou, né, a gente, antes de dormir, vê a série junto no quarto ali, se ver alguma coisa. Ele falou, pai, mas por que... E antes de ir pra cá, 9h45, eu tava lá, né, trabalhando no celular, né. Ele, pai, por que você ainda se preocupa tanto, né? Já não dava pra... Falei, puta... Ele perguntou isso também. Sensacional. Uma pergunta 10 sensacional. anos, né? Por que você... A cabeça, né? Eu falei, puta, filho, Impressionante. precisa. Um dia você vai entender. Então, mas um dia eu tenho muito esse... Primeiro, tem dois compromissos, assim. Um que é, de algum momento, dar uma desacelerada e passar mais tempo com a família, despreocupado, porque às vezes, mesmo tempo com ele, você tá, né? Uma parte do cérebro tá no... Tá Os dois celulares do Dato, assim, ó. É isso. E outra coisa que eu gostaria, de algum momento, ter uma passagem pelo setor público, assim, que é uma coisa que eu quero fazer também, mas bem mais pra frente. Bem legal. Não, eu acho que até a própria conotação da tua pergunta, quando eu disse Deus me livre, acho que eu devo ter compreendido errado. Eu acho que o ponto é assim, a gente passa por um processo de formação de casca tão violento que, assim, eu repito várias vezes conversando daí com os meus filhos eu falei isso para minha filha outro dia. O Pedro, meu filho, faz 9 domingo, dia 6, e a Tuxa faz 12 no Dia Internacional da Mulher. Minha filha nasceu dia 8 de março. E eu tava conversando com ela e eu disse para ela, falei, filha, eu juro pra você que o pai já foi um cara mais legal. Eu juro. Eu falei pra ela, filha, eu juro que o pai já foi um cara mais legal. Mas eu não acho que o pai tenha sido um cara melhor. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Eu acho que esse equilíbrio, essa condição de fazer, a gente vai conquistando com o tempo, porque a gente consegue efetivamente dar valor para aquilo que deveria ter valor. Então é uma tendência natural que, se a gente conseguir aproveitar essa casca toda, essa história toda, para nos deixar com a clareza de transmitir aquilo que a gente de fato aprendeu. Porque, assim, eu fui um cara que, da maneira mais imbecil possível, eu quis aprender fazendo as cagadas, entendeu? Tipo... Pra que olhar e aprender se eu posso ir lá fazer a merda sozinho, entendeu? Cara, machuca, entendeu? Machuca. E aí você vai ficando menos legal, mas você vai ficando melhor, mais robusto até, para ser exemplo de pai, mais sábio, de marido, de amigo, mais. de filho, de tudo, entendeu? Então, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que o que a gente tira disso o filtro todo, e nós somos a resultante de tudo que a gente viveu, né? Então, com certeza. Me permite? Não, vamos mais. Eu queria agradecer sua presença, Dato. Muito obrigada pela aula. Você também, Felipe. Acho que nessa 1 hora a gente pôde conhecer um pouco mais do que está por trás de todos os deals que todo mundo vê na mídia, né? Eu acho que isso é o mais importante. Parabenizar, mais uma vez, vocês pelas conquistas. E até, né, o Brusque também me permitiu ter a oportunidade de ser sócia de Research. E convidá-los, né, em algum momento para a gente bater outros papos, né? Eu acho que tudo que já foi construído e plantado aqui, eu tenho certeza que todo mundo que assistir vai querer saber um pouco mais de vocês. E já desconstrói um pouco desse institucional que existe em nós,
Aí eu achei ótimo o papo. E é de praxe, tá, Dato? Tem alguma rede social pra gente te encontrar? Cara, ouvir seu trabalho, YouTube? Puta, eu não uso. Eu ainda tenho a conta no Twitter. Eu não uso Instagram. Eu fico um mês sem entrar no Instagram. Meu Instagram deve ter 12 seguidores, que é exclusivamente São os conhecidos, né? a minha família. Eu sou enlouquecido com preservação da minha família. O pessoal pode. O Twitter existe. Leve, né? O Twitter existe, que é o @DatoNeto com 2 T's no Neto. E tá lá. Ainda existe. Mas a culpa até não é minha, porque o ambiente ficou tão ruim que aí eu falei, eu não sei nem jogar essa liga. Então seria o único lugar, seria a única rede social, mas assim, definitivamente eu tenho algumas qualidades e uma lista enorme de defeitos, mas assim, eu não sei viver com exposição. Eu já, institucionalmente, profissionalmente, eu tenho que viver muito mais do que eu gostaria. Então, é o Twitter. O pessoal também pode encontrar os canais da Eleven, né? Que vocês têm YouTube, super. Twitter, aí tem todos. Legal. Que aí é uma forma de acompanhar o trabalho, né? @Eleven Financial em tudo. Legal. Felipe, como é que a gente encontra? Tem todos da Empíricos também, né? No YouTube, Twitter e Instagram. E o meu pessoal Instagram é o Felipe_Miranda. Legal, boa. Bruce? Obrigadão, pessoal. Foi ótimo, um prazerzaço. E é isso aí. Corta de novo. Você sempre esquece de falar o seu. Minhas redes sociais. Eu não lembro as minhas redes sociais. As redes sociais do Bruce, bruce.barbosa, e a minha, Daniele Lopes N, de todo mundo, vai ficar aqui embaixo também no primeiro comentário. É só googar Bruce Barbosa, que o nome é estranho, então não tem muita gente com o mesmo nome. Único, sim, ele falou que Bruce Barbosa, ele falou que o nome é estranho pro Adeodato, entendi. Ele fez pra humilhar o convidado no final, né? Foi só agora. Boa, Bruce. Pessoal, muito obrigada. Pessoal, obrigadão também por assistir o podcast e até a próxima.